O médico girava a caneta entre os dedos antes de responder. E foi esse gesto, mais do que a palavra em si, que fez Camila entender que a notícia não vinha boa. Ela tinha aprendido a ler médico assim, pelo silêncio antes da frase, não pela frase. A aplasia progrediu mais rápido do que a gente esperava. Dona Camila, o Theo precisa do transplante em no máximo 60 dias. E se não der para conseguir o dinheiro em 60 dias, aí a gente conversa sobre outras opções. E elas não são boas. Ela não chorou ali. Guardava isso para depois. Pro banheiro do corredor. Para dentro do carro que nem carro era mais. Era um Uber que ela ia pagar com o cartão que já estava no limite. Assinou os papéis. Perguntou o valor. Ouviu o número e sentiu ele bater em algum lugar do peito que não tinha mais reação para dar. Não era a primeira vez que um número daquele tamanho aparecia na frente dela nos últimos meses. Só que dessa vez vinha com prazo. No corredor, encostada na parede fria. Ela olhou para o quarto onde Theo dormia, com o soro pingando devagar. 5 anos. 5 anos de escola pública. Aluguel atrasado uma vez ou outra. Trabalho de segunda a domingo. E nunca, nenhuma vez, ela tinha pedido nada para ninguém daquela família. Tinha jurado isso para si mesma no dia em que saiu daquela casa com uma mala e uma vergonha que não cabia em nenhuma mala. Só que jurar é fácil quando o filho da gente ainda está de pé. Ela pegou o celular, abriu a agenda de contatos e ficou olhando para o nome que não apagava. Fazia 5 anos por motivo nenhum que fizesse sentido. Rafael Monteiro. Não precisava nem ligar. Sabia onde o escritório ficava. Sabia o horário que ele chegava. Sabia tudo sobre a rotina de um homem que jurou nunca mais olhar na cara dela. Guardou o celular no bolso. Entrou no quarto e sentou do lado da cama para esperar o filho acordar. Porque decisão grande daquele tamanho não se toma de pé. Se você já sentiu o estômago apertar só de imaginar ter que pedir ajuda para alguém que te machucou, você entende o que a Camila estava sentindo naquele corredor. E olha que essa história ainda vai virar de cabeça para baixo mais de uma vez antes de terminar. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo isso agora e que horas são aí. A gente lê todos. E se você chegou agora nesse canal, aperta o inscrever, porque essa história aqui ainda nem começou direito. O prédio da Monteiro Empreendimentos ficava na Faria Lima, todo em vidro escuro, do tipo que reflete o céu de um jeito que a pessoa não sabe se está olhando para o prédio ou para a própria cara. Camila ficou parada na calçada 10 minutos antes de entrar, ensaiando frase que ela sabia que não ia sair do jeito que ensaiava. Vestiu a roupa mais decente que tinha, prendeu o cabelo e entrou pela porta giratória como quem entra numa água gelada, sem dar tempo para o corpo recusar. Na recepção, uma mulher de terno perguntou o nome dela e o motivo da visita. E Camila disse só que precisava falar com o Sr. Monteiro. Era pessoal. A recepcionista ergueu os olhos devagar, como se o nome dela tivesse tocado alguma coisa antiga na memória do prédio inteiro. Ligou para algum ramal. Falou baixo. Desligou. E pediu para Camila esperar. Foi nessa espera que um homem de terno cinza atravessou o saguão carregando uma pasta, deu de cara com ela e travou um segundo a mais do que travaria com uma desconhecida. Não disse nada. Só desviou o olhar rápido demais e seguiu andando na direção contrária de onde vinha. Camila não conhecia o rosto dele, mas guardou o jeito como ele desviou. Gente que não tem nada a esconder não desvia assim. Demorou 40 minutos para alguém descer e dizer que o Sr. Monteiro podia recebê-la. 5 minutos. Não mais que isso. Ela subiu sozinha no elevador. 13 andares. E cada andar que passava era um pedaço da coragem que ela tinha juntado indo embora. Quando a porta abriu, a sala já estava lá na frente, toda vidro, e ele estava de pé olhando para a rua, de costas, como se soubesse exatamente o efeito que aquela postura ia ter. 5 anos. Camila. Ele não virou. E a primeira coisa que você faz é vir aqui pedir alguma coisa. Isso não me surpreende nem um pouco. Eu não vim pedir nada para mim. Aí ele virou. E o que tinha na cara dele não era raiva pura. Era raiva com alguma coisa por baixo que ele não deixava aparecer.
Um músculo tenso perto da mandíbula que ele controlava, mas não conseguia esconder de quem já tinha aprendido a ler cada centímetro daquele rosto. Deixa eu adivinhar. A voz dele saiu baixa, quase educada demais para doer tanto quanto doeu. Seu filho precisa de dinheiro para alguma coisa. Escola. Tratamento. Sei lá. E você lembrou que eu existo. Ele tá doente. Rafael. Sério. E o que isso tem a ver comigo? A pergunta ficou no ar um segundo. Camila sentiu a resposta subir na garganta. A resposta inteira. A que ela tinha guardado 5 anos. A que podia mudar tudo naquela sala ali mesmo. E não saiu. Não porque ela não quisesse, mas porque uma vez, há 5 anos, ela já tinha dito uma versão daquela verdade para esse mesmo homem. E ele tinha olhado para ela como quem olha para uma mentira mal contada. Ela não tinha certeza se sobrevivia a ouvir aquele olhar de novo. Ele é meu filho. Só isso que importa agora. E ele precisa de um transplante que eu não tenho como pagar. Arranja o pai de verdade dele para ajudar. Ele disse isso sem gritar. O que era pior do que gritar. Porque comigo essa conversa já aconteceu uma vez. E eu não repito o erro 2 vezes. Ela ficou parada, sentindo o rosto esquentar de um jeito que não tinha nada a ver com vergonha, e tinha tudo a ver com uma vontade enorme de gritar uma verdade que ele nunca quis escutar. Mas olhou para a porta. Pensou no Theo, no soro pingando, no prazo de 60 dias. E engoliu a vontade inteira. Discutir orgulho com um homem que já decidiu não acreditar em você não salva filho nenhum. 60 dias. Rafael, é o prazo que ele tem. E em 60 dias eu ainda vou ter a mesma resposta. Ele voltou para a janela. De costas de novo. Encerrando a conversa do jeito que só quem nunca precisou implorar por nada sabe encerrar. Já decidi. Não muda. Ela saiu daquela sala sem se despedir. Porque despedida era uma coisa que se dá pra gente que merece educação. E naquele momento, ela não tinha educação sobrando para dar. No elevador, sozinha, encostou a testa no vidro frio e ficou ali até a porta abrir no térreo. Sem chorar. Porque chorar ali no prédio dele era um luxo que ela não ia dar para ele ver. Passou pela recepção de cabeça baixa. Foi só na porta giratória que ela sentiu alguém segurar de leve o braço dela. Virou. E era o mesmo homem do terno cinza de antes. Agora com o rosto mais pálido do que devia estar, num escritório com ar-condicionado tão forte. A senhora é a Camila, né? A que trabalhava na área de projetos. Uns anos atrás, era. Por quê? E ele abriu a boca. Fechou de novo. Olhou para os lados como quem checa, se alguém tá vendo. Nada. Desculpa. Confundi a senhora com outra pessoa. E saiu andando rápido demais para alguém que só tinha confundido uma pessoa com outra. Camila ficou parada na calçada 1 minuto inteiro, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas o celular vibrou no bolso antes que ela conseguisse juntar os pedaços daquela cena esquisita. Era o número do hospital. Ela atendeu com a voz já tremendo, antes mesmo de ouvir a primeira palavra do outro lado. Dona Camila, a gente precisa que a senhora venha agora. O Theo teve uma febre alta e a contagem dele caiu de novo. Ela não lembra direito do caminho até o hospital. Lembra de correr. De um motorista de aplicativo que olhou para a cara dela e não fez pergunta nenhuma. Só dirigiu rápido. Lembra da porta do quarto? Do Theo pequeno demais para caber naquela cama grande. Os olhos dele abrindo devagar quando ela entrou. Cinza, esverdeados. Os únicos olhos daquela cor que ela via em 5 anos. Porque ela evitava olhar demorado para esses olhos desde sempre. Evitava porque eles lembravam alguém que ela estava tentando esquecer bem naquela hora, que estava indo pedir ajuda para ele. Mãe. A voz do Theo saiu fraca. Mas o sorriso dele veio inteiro. Do jeito que só criança consegue sorrir mesmo com febre. Você foi lá, fui. Meu amor. Ele vai ajudar a gente. Ela sentou na beira da cama. Pegou a mãozinha quente demais dele, entre as 2 mãos. E fez o que fazia sempre que não tinha resposta boa, para dar sorriu primeiro. Respondeu depois. A gente vai dar um jeito. Sempre dá. Theo pegou no sono de novo depois de um tempo,
E Camila ficou sentada ali, olhando para o soro pingar, contando os pingos como quem conta segundos de um prazo que já começou a correr. Pensou no homem do terno cinza e no jeito que ele desviou o olhar 2 vezes. Pensou na frase que Rafael disse: "Arranja o pai de verdade dele." Uma frase que só fazia sentido se alguém, em algum momento, tivesse plantado nele a dúvida de que Theo não era filho dele. E ela nunca tinha entendido direito de onde essa dúvida veio, porque da parte dela nunca existiu dúvida nenhuma. Ficou ali a noite inteira. E foi só de madrugada, com o hospital quieto e o filho respirando calmo do lado, que ela tomou a decisão que devia ter tomado há 5 anos. Da próxima vez que entrasse naquele prédio de vidro escuro, ela não ia sair de lá com a verdade engolida de novo. Não importava o preço. Não importava se ele ia olhar para ela do mesmo jeito que olhou da última vez que ela contou aquilo. Theo não tinha 60 dias para ela ficar protegendo o próprio orgulho. O que ela ainda não sabia era que, da próxima vez, não ia ser ela a contar a verdade primeiro. O celular vibrou na bolsa de Camila antes das 7 da manhã. E ela atendeu, sem nem soltar a mochila do Theo do ombro, o coração já disparando antes de ouvir a primeira palavra. "Dona Camila, aqui é do laboratório do hospital. A gente precisa marcar a coleta de tipagem sanguínea da família para avaliar compatibilidade de medula. O protocolo pede amostra do pai biológico também, não só da senhora." Ela ficou parada no meio da rua, gente passando dos dois lados, e sentiu o chão da conversa se abrir de um jeito que ela não tinha previsto. "Isso é obrigatório, não obrigatório, mas ajuda muito a aumentar as chances de compatibilidade. Sam, o pai. A busca fica mais limitada, mais lenta, e o Sr. Theo não tem muito tempo para lentidão." Camila desligou o telefone e ficou olhando para a tela apagada um tempo maior do que devia. Não era só dinheiro que ela precisava de Rafael agora. Era o corpo dele, o sangue dele, uma coisa que ele não podia fingir que não tinha nada a ver com ele. Por mais que a boca dele soubesse mentir bem, ela pensou no homem do terno cinza, no jeito que ele desviou o olhar 2 vezes, e decidiu que ia atrás dele antes de voltar a bater naquela porta de vidro. Alguém que reage daquele jeito sabe de alguma coisa. E ela não tinha mais tempo para bater em porta sem saber o que tinha atrás. Levou 2 dias para descobrir o nome dele. Uma ex-colega da época em que Camila trabalhava na Monteiro lembrou na hora Eduardo, do setor de registros. Tinha saído da empresa uns meses depois dela. Ninguém sabia bem por quê. Achou o endereço de um escritório pequeno de contabilidade na Lapa, onde ele trabalhava agora, bem longe do vidro da Faria Lima. E foi para lá sem avisar. Porque avisar dava chance dele fugir. Encontrou ele saindo para almoçar. Ele viu ela de longe e por um segundo pareceu que ia atravessar a rua fingindo não ter visto. Não atravessou. "Eu sabia que você ia aparecer um dia." Ele disse isso baixo, olhando para o chão. Só não sabia que ia demorar 5 anos. Aparecer para quê? Eduardo, ele ficou quieto um tempo, esfregando as mãos uma na outra como quem tenta tirar alguma coisa que grudou na pele. "Vem." "Não posso falar aqui na rua." Sentaram numa lanchonete apertada. Ele de costas para a porta, olhando para a entrada o tempo todo, como se esperasse alguém entrar atrás deles. Pediu um café que não bebeu. "Eu trabalhava com os arquivos médicos e de RH, época que você ainda estava lá. Um dia a dona Helena me chamou na sala dela." Ele parou, respirou fundo. "Pediu para eu ajeitar um documento, um resultado de exame." "Que exame?" "Eduardo, juro por Deus que eu não sabia o tamanho da coisa quando aceitei." Ele torceu o guardanapo de papel até rasgar. "Achei que era coisa pequena." "Zaba, ajuste de papelada de empresa. Só depois que eu entendi que era sobre você." Sobre o Theo." Camila sentiu o próprio pulso na garganta. "O que exatamente vocês mudaram? Eu não posso te contar tudo aqui agora." Desse jeito, ele olhou para a porta de novo. "Mas guardei uma cópia de tudo. Guardei porque desde aquele dia eu não durmo direito. E uma parte de mim sempre soube que ia precisar dela um dia." "Onde está essa cópia?" Ele ia responder quando o celular dele vibrou em cima da mesa
e o nome que apareceu na tela fez ele empalidecer na hora. Virou o aparelho de bruços rápido demais. Preciso ir. Eduardo. Quem é essa pessoa? Eliatova Dapé. Jogando dinheiro na mesa, sem contar direito. Se ela souber que eu falei com você, eu perco muito mais do que emprego. Camila. Ele parou na porta. Olhou para trás uma última vez. Te ligo. Prometo. Só não vem mais me procurar assim. Do nada. E saiu andando rápido. Quase correndo. Deixando para trás um café intocado e uma pergunta que agora tinha nome de família. CTA 2. Se você fosse a Camila, você teria confiado num homem que ajudou a destruir sua vida 5 anos atrás. Só porque agora ele parece arrependido ou já teria ido embora sem olhar para trás. Me conta aqui de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí. A gente lê todo mundo nos comentários. Naquela mesma tarde, do outro lado da cidade, uma ligação chegou no celular particular de Rafael. Número que ele não reconheceu na hora. Senhor Monteiro. Aqui é do Departamento de Tipagem Sanguínea. A dona Camila Ferreira indicou o senhor como possível doador familiar para o filho dela. Precisamos de uma amostra de sangue para avaliação de compatibilidade. Rafael ficou com o celular na orelha, sem responder por segundos que se esticaram longos demais. Deve ter algum engano. O nome que consta é o senhor mesmo. Rafael Monteiro. Se não for o caso, é só a gente riscar da lista e seguir com outras possibilidades. Risca. Ele desligou antes de ouvir qualquer resposta. Jogou o celular na mesa com mais força do que precisava. E ficou parado ali, olhando para a janela do escritório, onde o reflexo dele mesmo olhava de volta com uma cara que ele não reconhecia direito. Não era raiva o que ele estava sentindo. Era outra coisa. Mais funda. Uma coisa que ele tinha aprendido a trancar numa gaveta 5 anos atrás e que agora batia de novo do lado de dentro. Ele abriu a última gaveta da escrivaninha, aquela que quase nunca abria. E lá no fundo, embaixo de um monte de papel que não servia mais para nada, tinha um envelope amarelado, com a letra dela no canto. Nunca tinha aberto. Guardou naquela época porque jogar fora parecia definitivo demais. E abrir parecia perigoso demais. As duas coisas continuavam verdadeiras 5 anos depois. Segurou o envelope um tempo, virando ele nas mãos, sentindo o peso de um papel que não devia pesar tanto assim. No fim, guardou de volta na gaveta. Fechou com mais cuidado do que abriu. E saiu da sala sem avisar a secretária para onde ia. Foi direto para a casa da mãe. Helena Monteiro morava numa cobertura em Higienópolis com vista para um parque que ela nunca descia para visitar. Recebeu o filho na sala de sempre, toda em tons claros. Um chá que ela nunca bebia, esfriando na mesinha de centro só de enfeite. Que cara é essa? Meu filho, Camila, apareceu. Helena não moveu um músculo do rosto, além de um leve erguer de sobrancelha. Calculado demais para ser espontâneo. E o que ela quer dessa vez? Dinheiro. Pro filho dela. Ele sentou na ponta do sofá, cotovelos nos joelhos. E agora o hospital me ligou pedindo exame de sangue. Como se eu fosse pai de verdade dessa criança. E você não é. Ela disse isso com uma calma que só quem repete uma mentira 1000 vezes consegue ter. A gente já passou por isso. Rafael, você viu as provas na época. Eu não ia deixar você seguir com aquela relação se não tivesse certeza absoluta. E Usai. Mãe. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. Só que teve uma coisa estranha hoje. Um funcionário antigo. Parece que ela foi atrás dele. Alguma coisa mudou na postura de Helena. Pequena. Quase invisível. O jeito como os dedos dela apertaram de leve a borda da xícara, que ela não ia beber. Que funcionário, não sei o nome. Só soube que ela foi procurar alguém do RH antigo. Helena colocou a xícara na mesa com um cuidado que parecia mais controle do que educação. Rafael, meu filho, não deixa aquela mulher confundir sua cabeça de novo. Ela sempre foi esperta em fazer isso. Ela pegou a mão dele. Apertou de leve. Você tem um legado para proteger. Uma empresa inteira depende de você não repetir o erro que quase cometeu. Ele saiu de lá sem se sentir melhor.
E foi só no elevador do prédio dela que ele percebeu uma coisa. A mãe não perguntou o nome do funcionário porque precisava saber quem era. Perguntou do jeito de quem já sabe e só quer confirmar se precisa se preocupar. E aquilo, mais do que qualquer outra coisa naquela tarde inteira, ficou remoendo dentro dele o caminho todo até em casa. 2 dias depois, Camila voltou ao hospital para mais um boletim que não trazia notícia boa nenhuma. A médica falou baixo, olhando mais para o prontuário do que para ela. O jeito que médico olha quando a notícia é ruim, demais para o olho no olho, a contagem caiu de novo. Dona Camila, a gente precisa acelerar a busca por doador compatível. Conseguiu falar com o pai. Ele recusou fazer o exame. A médica fechou o prontuário devagar. Então vamos ampliar a busca em banco de medula. Mas o senhor deve saber que isso pode levar mais tempo do que o Theo tem. Camila saiu daquele corredor com as pernas fracas. Sentou num banco perto do elevador. E foi ali que o celular vibrou com uma mensagem de um número que ela não tinha salvo. Eduardo, não posso te ligar. Ela tá desconfiada. Mas separei uma cópia. Vou deixar num lugar seguro e te mando o endereço. Não conta pra ninguém que veio de mim. Ela respondeu na hora perguntando quando. E a resposta demorou minutos, que pareceram 1 hora inteira. Amanhã à noite, vou confirmar o horário. Ela guardou o celular com as mãos tremendo. Não sabia dizer se de medo ou de esperança. Porque as duas coisas naquele momento tinham o mesmo gosto na boca. Foi então que ela viu Rafael atravessando o saguão do hospital. Terno impecável, destoando completamente daquele lugar de gente cansada e café de máquina. Andando na direção do elevador de laboratório, com um jeito de quem tomou uma decisão no meio da noite e não queria dar tempo para si mesmo de voltar atrás. Ela levantou do banco na hora. Rafael. Ele parou. Viu? E por um segundo ficou visivelmente sem saber o que dizer. O que para um homem que sempre tinha resposta pronta era quase mais surpreendente do que a coincidência de estarem ali juntos. Vim fazer o exame. Ele disse isso rápido. Como se dizer devagar deixasse a frase real demais. Não porque acredito em você. Porque não aguento mais o hospital me ligando. Obrigada. Ela falou isso baixo. Sincera, sem nenhuma ironia na voz. E talvez fosse exatamente essa falta de ironia que deixou ele desconfortável. Não faz isso. Ele desviou o olhar. Não agradece como se eu estivesse fazendo um favor. Eu só quero parar de pensar nisso. Você já pensou nisso? Então, ela deu um passo mais perto. Sem se dar conta. Você não teria vindo até aqui se não tivesse pensado. Ele não respondeu na hora. Ficou olhando para ela um segundo a mais do que devia. Os olhos dele percorrendo o rosto, cansado dela como quem procura alguma coisa que não sabe nomear. Depois balançou a cabeça. Um gesto pequeno, quase raivoso consigo mesmo. E virou para o elevador. Vou fazer o exame porque é rápido e resolve o assunto. Não porque mudei de ideia sobre nada. Rafael. Ela chamou e ele parou de novo. Sem virar dessa vez. Você lembra o que eu te disse naquele dia? 5 anos atrás, antes de você me botar para fora, o corpo dele ficou rígido, os ombros travados. Lembro. A voz saiu mais baixa do que ele queria. Então lembra que eu não menti. Ele entrou no elevador sem responder. E a porta fechou entre eles com um som seco, que pareceu maior do que devia naquele corredor cheio de gente. Camila voltou para o quarto do Theo, com o peito apertado de um jeito novo. Uma mistura de raiva antiga e uma esperança que ela não queria sentir, porque esperança. Naquele ponto da vida dela. Já tinha decepcionado demais para ser confiável. A noite seguinte veio devagar demais. Camila passou o dia inteiro entre o quarto do hospital e o celular, esperando a mensagem de Eduardo com o endereço. Enquanto o Theo dormia mais do que de costume. O corpinho pequeno parecendo menor a cada hora que passava. A mensagem chegou às 9 da noite. Um endereço num galpão de self-storage na Zona Norte. Box 214. O código do cadeado no fim da frase. Sem mais explicação nenhuma. Ela pegou um Uber. Deixou o Theo com a enfermeira de plantão, que já conhecia de outras noites. E chegou no lugar com o coração batendo tão forte que ela sentia na garganta.
O galpão estava quase vazio àquela hora. Um segurança sonolento na entrada nem perguntou nada quando ela mostrou o código no celular. O box 214 tinha só uma caixa de papelão. Pequena, com o nome dela escrito a caneta na tampa. Camila abriu ali mesmo. No corredor estreito, com luz de emergência piscando, e dentro tinha um pendrive, uma pasta fina de papéis impressos, e um bilhete curto na letra tremida de Eduardo. Desculpa por tudo. Não sei se isso conserta alguma coisa, mas é a verdade. O laudo original estava na primeira gaveta que eu escaneei antes de trocar pelo falso. Guardei os dois. Ela sentou no chão frio do corredor, ligou a lanterna do celular e abriu a pasta com as mãos tremendo tanto que quase deixou os papéis caírem. O primeiro documento era um laudo de exame de paternidade, datado de 5 anos atrás, com o nome dela e um resultado que ela nunca tinha visto antes, porque nunca soube que aquele exame tinha existido de verdade. O resultado dizia 99,99% de compatibilidade. O segundo documento era outro laudo. Mesma data. Resultado completamente diferente. Negativo. Assinado pelo mesmo laboratório. Só que com uma pequena inconsistência no cabeçalho que só quem trabalhou com aqueles papéis o tempo todo ia notar. O terceiro era um recibo de transferência bancária. Valor alto. Saindo de uma conta em nome de Helena Monteiro. Direto para a conta pessoal de Eduardo. Data 3 dias antes do segundo laudo. Camila ficou sentada naquele corredor por um tempo que ela não soube medir depois. Olhando para os 3 papéis espalhados no colo. Sentindo uma coisa que não era exatamente alívio. Porque alívio não parece com um soco no estômago. Era a prova. Era a prova que ela nunca teve para se defender. Guardada durante 5 anos por um homem que ajudou a destruir a vida dela e nunca conseguiu dormir direito por causa disso. Ela olhou para o celular. Uma ligação perdida da médica do Theo, feita 20 minutos atrás. O coração dela apertou de um jeito diferente agora. O medo antigo voltando por cima da descoberta nova. E ela ligou de volta com as mãos ainda tremendo. Sem saber qual das duas coisas ia doer mais naquela noite. O telefone tocou de novo antes que Camila conseguisse atender o primeiro. E foi correndo pelo corredor do hospital que ela ouviu a enfermeira dizer que a febre do Theo tinha voltado. Mais alta dessa vez. E que o quadro pedia atenção imediata. Ela chegou no quarto sem fôlego, ainda com a pasta de papéis apertada contra o peito, e viu o filho cercado por 3 pessoas de jaleco. Um monitor apitando baixinho. E sentiu as pernas quase cederem ali, mesmo na porta. O que está acontecendo? Infecção associada à queda de imunidade. A gente já iniciou antibiótico. Ele vai responder. Mas precisamos correr com essa transferência de recursos. Dona Camila. Cada dia agora conta diferente. Ela sentou na cadeira ao lado da cama. Segurou a mãozinha do Theo por cima do lençol. E ficou olhando para o peito dele subir e descer depressa demais. A pasta com os laudos ficou esquecida no colo. E por um instante, com o filho ali tão pequeno debaixo de tanto fio e tubo, nenhum papel do mundo pareceu importante o suficiente. A enfermeira voltou de meia em meia hora a noite inteira, checando a febre, ajustando o soro. E cada vez que ela entrava, Camila prendia a respiração, esperando uma notícia pior do que a anterior. Por volta das 2 da manhã, a febre parou de subir. Não baixou ainda, só parou de subir. E naquele hospital, naquela hora, aquilo já contava como uma vitória pequena o suficiente para ela conseguir respirar fundo pela primeira vez em horas. Ela ficou olhando para o Theo dormir com a respiração ainda pesada. E pensou em todas as vezes que ela tinha adiado bater naquela porta de vidro escuro por orgulho. Por medo de ouvir de novo o mesmo não que ouviu da primeira vez. Nenhum orgulho valia o som daquele monitor apitando baixinho. Ela prometeu a si mesma que, quando amanhecesse, o orgulho ia ficar de fora de vez. Foi só de madrugada, com o Theo enfim dormindo mais calmo e a febre cedendo 1 grau de cada vez, que ela lembrou da pasta. Abriu de novo. Releu os 3 documentos à luz fraca do abajur. E dessa vez não sentiu raiva. Sentiu uma vontade cansada
de acabar logo com aquilo, de parar de carregar sozinha uma verdade grande demais para o tamanho dos ombros dela. Mandou uma mensagem para o número de Rafael, que ela guardava fazia 5 anos sem nunca usar. Uma linha só. Preciso te mostrar uma coisa. Hoje é sobre o Theo. E não é sobre dinheiro. A resposta demorou 20 minutos. Tempo suficiente para ela se arrepender de ter mandado 3 vezes diferentes. Onde? Marcaram num café perto do hospital. Escolha dela. Porque ela não ia mais entrar naquele prédio de vidro para se sentir pequena de novo. Rafael chegou antes da hora combinada. Coisa que ela não esperava. E já estava sentado numa mesa no fundo quando ela entrou. Os dedos batendo um ritmo impaciente na mesa. Se essa história está te prendendo até aqui, imagina o que vem agora. Porque a verdade que a Camila estava prestes a mostrar ia mudar tudo o que o Rafael achava que sabia sobre os últimos 5 anos da própria vida. Ela sentou, tirou a pasta da bolsa sem cerimônia e colocou os 3 papéis na mesa, virados para ele. O laudo de cima é o que você viu há 5 anos. O de baixo é o original, escondido na mesma gaveta. E esse último é um recibo. Rafael pegou o primeiro papel. Le. Franciou a testa. Pegou o segundo. E a mão dele parou no ar por um segundo antes de baixar o papel na mesa. Leu o terceiro devagar. Os olhos indo do nome da conta para a data, da data pro valor. E algo na cara dele foi mudando de cor conforme ele entendia o que aquilo significava. Isso não pode ser real. Pode perguntar pro Eduardo. Ele que guardou tudo isso durante 5 anos porque não conseguia dormir com o que fez. Minha mãe. E ele repetiu. Baixinho. Quase como se testar a frase em voz alta fosse a única forma de acreditar nela. Minha mãe pagou para trocar um exame de paternidade. Seu pai biológico do Theo é você. Rafael. Sempre foi. Camila falou isso olhando direto para ele, sem tremer a voz dessa vez. Porque 5 anos de ensaiar aquela frase finalmente tinham valido a pena. E ele tá lá naquele hospital precisando de você de um jeito que não tem nada a ver com dinheiro. Rafael ficou olhando para os papéis por um tempo comprido, e quando levantou os olhos de novo, tinha uma coisa ali que Camila nunca tinha visto naquele rosto. Antes não era raiva. Não era desconfiança. Era o chão sumindo debaixo de alguém que sempre achou que pisava em terreno firme. Por que você nunca me mostrou isso antes 5 anos? Camila, você podia ter batido na minha porta com esse papel na mão no dia seguinte. Eu não sabia que esse papel existia até uma semana atrás. Ela apontou para o segundo laudo. Eu só sabia da versão que você viu. A que dizia que não. Eu passei 5 anos jurando para mim mesma que não precisava de você para provar o que eu já sabia ser verdade. E isso quase custou a vida do meu filho. Eu não vim atrás de você por orgulho ferido. Rafael, vim porque fiquei sem escolha. Ele passou a mão pelo rosto. Devagar. Como quem tenta apagar alguma coisa que não sai. Eu te chamei de mentirosa na frente da minha família inteira. Ousai. Eu casei quase com outra pessoa 2 anos atrás, achando que fugia de você. Eu também não sabia disso. A voz dela saiu mais suave agora. Sem acusação nenhuma. Não vim aqui para cobrar o que você fez esses 5 anos. Rafael, vim porque o Theo não pode esperar mais nenhum dia por uma resposta que já devia ter sido dada há muito tempo. Eu preciso falar com ela. Eu vou com você. Não. Ele guardou os papéis na pasta com cuidado exagerado. Como quem lida com alguma coisa que pode quebrar. Vou sozinho primeiro. Mas depois. Sim. Você merece ouvir ela dizer isso na cara. Ele levantou. Parou. E antes de sair, colocou a mão no ombro dela. Um gesto curto. Quase sem jeito. O tipo de toque de quem não sabe ainda que direito tem de tocar. Obrigado por não ter desistido de mim. Ela ficou sentada sozinha depois que ele saiu, olhando para a mesa vazia onde os papéis tinham estado, sentindo pela primeira vez em 5 anos que talvez, finalmente, alguma coisa fosse começar a se endireitar. Rafael foi direto para a cobertura em Higienópolis. E dessa vez não sentou no sofá claro de sempre. Ficou de pé, os papéis na mão,
esperando a mãe entrar na sala vinda do quarto, ainda arrumando o cabelo. O rosto se transformando devagar quando viu a cara do filho. O que houve? Ele jogou os 3 papéis na mesinha de centro, ao lado do chá que ela nunca bebia. Isso houve? Helena olhou para os papéis, sem tocar neles. E por um segundo, Camila teria dado tudo para estar ali, vendo aquele rosto que ela conhecia tão bem de segunda mão, através das histórias que Rafael contava, tentando decifrar se a mãe dele ia negar até o fim ou não. Ela não negou. Eu fiz o que precisava ser feito. Você trocou um exame de sangue. Mãe, você me tirou 5 anos de filho. A voz dele tremia numa mistura que ele mesmo parecia não entender direito, entre raiva e uma dor mais velha. 5 anos. Mãe, ele tem 5 anos e está morrendo numa cama de hospital sem o pai dele por perto, porque você decidiu por mim. Helena sentou devagar na poltrona, as mãos no colo, e quando falou de novo, a voz tinha perdido o verniz de calmaria que sempre usava. Você não sabe o que é ser a mulher de fora numa família dessas. Rafael, Ilzai. Eu era filha de empregada doméstica quando conheci seu pai. Engravidei de você antes do casamento. E a família dele quis me pagar para sumir, como se eu fosse um problema de contabilidade. Eu lutei anos para ser aceita naquela mesa de jantar. Anos. As mãos dela tremiam de leve agora, e ela apertou uma na outra para disfarçar. Quando vi você apaixonado por uma menina sem sobrenome, sem herança, sem nada, eu vi a mesma história se repetindo, só que dessa vez do lado que podia impedir. Isso não te dá o direito de decidir a vida de uma criança. Eu não sabia que existia uma criança quando fiz isso. Rafael, eu só sabia que não ia deixar outra mulher pobre entrar nessa família pela porta dos fundos. Do jeito que eu tive que entrar. A voz dela subiu. Quebrou um pouco no final. E por um instante, ficou visível a menina que ela tinha sido antes de virar a mulher, de terno impecável, que nunca bebia o próprio chá. Eu queria te proteger da humilhação que eu passei. Camila, se estivesse ali, teria reconhecido naquela fala uma dor que ela mesma carregava de outro jeito. E talvez por um segundo tivesse sentido pena. Mas Rafael não sentiu. Você não me protegeu de nada. Mãe, você só criou para si mesma uma desculpa bonita para fazer com outra pessoa exatamente o que fizeram com você. Ele pegou os papéis de volta. Guardou na pasta com as mãos firmes agora. Meu filho quase morreu por causa dessa sua história antiga. Isso não vira desculpa. Vira só mais um motivo para eu não deixar você chegar perto dele nunca. Rafael, a partir de hoje, você não assina mais nada em nome da holding sem passar pelo conselho primeiro. Vou propor isso amanhã de manhã. Ele parou na porta, sem virar de volta. E não é para te punir. Mãe, é porque eu não confio mais no seu julgamento quando o assunto é gente que você acha que não merece estar na mesa. Helena não pediu desculpa. Ficou sentada na poltrona, olhando para os próprios joelhos. E quando falou de novo, a voz já tinha voltado quase inteira ao controle de sempre. Só um fiapo tremendo escapando no meio. Eu não vou fingir que me arrependo de tentar proteger essa família. Rafael, só me arrependo de não ter perguntado mais antes de agir. Você vai arrepender de mais coisa que isso. Mãe, no seu tempo, ele parou na porta, a mão no batente. Porque um dia, o Theo vai crescer e vai perguntar por que a avó dele decidiu, sozinha, que ele não merecia existir na história da família. E eu não vou ter uma resposta bonita para te dar quando ele perguntar. Helena não disse mais nada. Ficou ali sentada, olhando para o chá frio que ela nunca tinha bebido. E pela primeira vez em muito tempo pareceu menor do que a sala em volta dela. Ele saiu sem responder aquilo, porque não tinha resposta boa para dar. E a porta bateu atrás dele com um som que ecoou mais forte do que qualquer discurso. Rafael foi direto do apartamento da mãe para o hospital. E nem tinha reparado na hora até ver o corredor quase vazio e uma enfermeira olhando para o relógio com aquela cara de quem está terminando o plantão. Camila estava lá, na mesma cadeira, os olhos fechados sem estar dormindo direito. Ela confirmou tudo. Eu sei que confirmou. Camila abriu os olhos. Eu já sabia. Só precisava ouvir de você.
Ele sentou na cadeira ao lado, olhou para o Theo dormindo, e pela primeira vez em 5 anos, permitiu que o próprio rosto mostrasse o quanto aquilo doía olhar para aquela criança e entender tudo o que tinha perdido. Theo acordou de madrugada, pedindo água, e foi Rafael quem se levantou primeiro, servindo o copo com uma atenção exagerada para não errar a quantidade. O menino bebeu. Olhou para ele com aqueles olhos cinza esverdeados que eram praticamente uma cópia dos dele, e perguntou, com a franqueza que só criança tem coragem de ter: "Você é o homem que a mamãe foi pedir ajuda?" Nisso, Rafael sentou na beirada da cama, sem saber ainda que direito tinha de sentar tão perto. "Meu nome é Rafael. Você vai ficar?" Theo perguntou isso, olhando para o copo vazio. Não para ele. Do jeito que criança pergunta as coisas mais importantes, fingindo que não são tão importantes assim. "Vu." Rafael sentiu a própria voz travar um pouco na palavra. "Vou ficar sim. Promete?" "Prometo." Theo assentiu, satisfeito com a resposta do jeito simples que só criança consegue se satisfazer. E pegou no sono de novo minutos depois, a mão pequena ainda segurando a manga da camisa de Rafael, que ficou ali sentado a noite inteira sem se atrever a se soltar. O exame de compatibilidade sanguínea de Rafael saiu 2 dias depois, e a médica chamou os dois numa sala pequena ao lado do posto de enfermagem para explicar o resultado. O tom dela mais cauteloso do que Camila esperava depois de tanto tempo torcendo por aquele número. "A compatibilidade é boa, mas não é o suficiente sozinha para garantir o sucesso do transplante nesse caso específico. A doença do Theo tem um padrão que exige uma correspondência mais próxima do que a de um parente de primeiro grau costuma oferecer." "Então o que a gente faz agora?" Rafael perguntou, a voz mais dura do que ele pretendia. "A gente amplia a busca em Banco Internacional de Medula, com prioridade máxima agora que existe recurso financeiro para acelerar o processo. Mas isso ainda leva tempo. E o Theo não tem muito tempo sobrando." Camila sentiu o chão que ela achava que tinha finalmente conseguido pisar firme, balançar de novo debaixo dela. Rafael levantou. Andou até a janela da salinha. Ficou de costas um tempo antes de virar. "Quanto tempo?" "Doutora, sendo honesta, 2 semanas. Talvez 3. Antes que a gente precise considerar outras opções mais arriscadas." Saíram daquela sala em silêncio. E foi só no corredor que Camila sentiu as pernas cederem de verdade. Encostando na parede do jeito que fez na primeira cena dessa história inteira, só que dessa vez não estava sozinha. Rafael ficou parado ao lado dela, sem saber direito o que fazer com as próprias mãos. "A gente vai encontrar um doador." Ele disse isso mais para si mesmo do que para ela. "Eu vou usar cada contato que tenho, cada hospital, cada laboratório do país inteiro se precisar." E se não der tempo, ele não teve resposta para aquilo. E os dois ficaram ali parados. 2 pais assustados pela primeira vez, pensando a mesma coisa impossível ao mesmo tempo. Sem nenhuma palavra que desse conta do tamanho daquele medo. 4 dias depois, veio uma notícia que quase os fez comemorar cedo demais. O laboratório tinha localizado um doador com compatibilidade alta. Cadastrado havia 2 anos num banco de medula no sul do país. Camila chegou a ligar para a escola nova do Theo, perguntando sobre matrícula. Tanto ela já estava contando com aquilo. 2 dias depois, o telefone tocou de novo. E dessa vez a voz do outro lado veio mais devagar, mais cuidadosa, do jeito que só vem quando a notícia não é a que a pessoa quer dar. "O doador precisou desistir por motivo de saúde pessoal. A gente sente muito. Dona Camila. Vamos continuar a busca." Ela desligou o telefone e ficou parada no corredor, sem conseguir se mexer, sentindo o mesmo chão que tinha acabado de ficar firme sumir de novo debaixo dela. Rafael chegou minutos depois e encontrou ela sentada no chão do corredor, encostada na parede, as pernas dobradas contra o peito, do jeito que uma mãe não devia precisar sentar em lugar nenhum. Ele desistiu. Ela falou isso sem levantar os olhos. A gente estava tão perto. "Rafael." Ele sentou no chão ao lado dela, sem se importar com o terno, e ficou ali em silêncio um tempo antes de falar de novo. "Então,
A gente continua procurando. Amanhã de manhã, eu ligo para cada centro de transplante desse país. Um por um. Se precisar. Os dias seguintes viraram uma rotina esticada de espera. Exames, ligações para laboratórios e um Theo que ora melhorava um pouco. Ora voltava a assustar todo mundo com uma febre nova. Rafael passou a aparecer todo dia depois do trabalho, sempre com alguma desculpa prática. Um brinquedo. Um remédio mais forte que ele conseguiu antecipar através de algum contato. Mas nunca ficava mais que uma hora. Como se ainda tivesse medo do próprio direito de estar ali. Numa noite em que o hospital estava mais vazio que o normal, Camila encontrou ele sentado sozinho na sala de espera. 2 copos de café de máquina na mesinha, um deles claramente para ela. Achei que você já tinha ido embora. Fiquei pensando. Ele empurrou o café na direção dela. 5 anos. Camila, eu passei 5 anos achando que você tinha me enganado. Contando essa história para os meus amigos. Para minha mãe. Até para mim mesmo, antes de dormir. E o tempo todo era eu que estava errado. Você não sabia. Eu deveria ter perguntado mais. Ele girou o copo de café entre as mãos. Sam Bieber. Eu deveria ter olhado nos seus olhos naquele dia, 5 anos atrás. E confiado no que eu via ali, em vez de confiar no papel que minha mãe me entregou. Camila sentou ao lado dele, sentindo o cheiro de café ruim de hospital, mais reconfortante do que devia. Eu também errei. Eu deveria ter voltado antes. Deveria ter batido nessa porta há 3 anos. 2 anos. Sheila. Fiquei tão presa em provar que não precisava de você, que quase deixei meu filho pagar o preço disso. Nosso filho. Ele corrigiu. Baixinho. E a palavra pareceu pesar coisas diferentes para cada um deles. Ali, sentado naquele sofá desconfortável de plástico azul, nosso filho. Ela repetiu. Testando o gosto da frase. Ele ficou olhando para ela por um tempo mais longo do que uma conversa normal permitia. E Camila sentiu o corpo inteiro lembrar de coisas que ela tinha jurado esquecer. Eu não sei como conserta 5 anos. Rafael, eu também não sei. Ele pousou a mão perto da dela na mesinha, sem tocar de verdade. Só perto o suficiente para ela sentir o calor. Mas eu queria tentar descobrir isso do seu lado. Não do lado de fora, olhando para dentro. Ela não respondeu com palavras. Só deixou a mão dela encostar na dele. Os dedos se encaixando devagar. Os dois olhando para frente. Pro corredor vazio. Posso te perguntar uma coisa? Ele quebrou o silêncio primeiro. A voz baixa. Nesses 5 anos, teve algum dia que você quase desistiu de me odiar. Todo dia que o Theo perguntava por que ele não tinha pai igual os coleguinhas. Ela olhou pro copo de café. Não para ele. Eu inventava histórias bobas para não ter que explicar a verdade para uma criança de 4 anos. Isso cansa mais do que te odiar. Rafael, odiar você era mais fácil que inventar mentira boa para ele. Eu queria ter estado lá para você não precisar inventar nada. Eu sei que agora você quer. Ela finalmente olhou para ele. Só me dá tempo para acreditar que isso vai durar depois que o susto passar. Eu tenho o tempo que você precisar. Ficaram ali sentados mais um tempo, as mãos ainda encostadas em cima da mesinha de plástico. E naquele momento, aquilo foi o suficiente. O telefone dela vibrou às 4 da manhã de uma quinta-feira. 10 dias depois daquela noite. E o nome no visor era do laboratório de transplantes. Camila atendeu com o coração na garganta, acordando Rafael, que tinha ficado dormindo sentado na cadeira ao lado. Coisa que virou hábito nos últimos dias, sem que nenhum dos dois comentasse. Dona Camila. Encontramos um doador com compatibilidade excelente no Banco Internacional. O procedimento pode começar essa semana. Ela desligou o telefone e ficou parada um segundo. Incapaz de processar a notícia boa, depois de tantas semanas só recebendo notícia ruim. Rafael, ainda meio dormindo, leu na cara dela antes mesmo dela conseguir falar. Encontraram. Ela só assentiu. E as lágrimas que ela guardou desde o corredor daquele primeiro dia. Meses atrás, finalmente vieram. E dessa vez ela não tentou esconder de ninguém. O procedimento levou o dia inteiro.
E a espera foi o tipo de silêncio que nenhuma conversa consegue preencher direito. Rafael e Camila sentaram lado a lado na sala de espera de transplantes. Sem falar muito, só trocando olhares de vez em quando. Cada um segurando o medo do próprio jeito. Quando a médica finalmente saiu e disse que tinha corrido bem, que agora era esperar os primeiros dias para ver a resposta do corpo do Theo. Camila sentiu as pernas cederem de novo. Mas dessa vez Rafael estava ali para segurar ela antes que ela chegasse ao chão. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da vida dos dois. Cheias de números de exame, contagens de células, um patamar de esperança pequena crescendo devagar demais para confiar totalmente nela. Mas cresceu, dia após dia. A contagem foi subindo. A febre não voltou. E chegou uma manhã em que a médica entrou no quarto, sorrindo de verdade pela primeira vez em meses, e disse que o Theo estava respondendo do jeito que eles mais queriam ver. Theo abriu os olhos numa tarde de sol forte, entrando pela janela do quarto, mais desperto do que tinha estado em semanas. E pediu para sentar na cama para ver o parquinho lá embaixo. Rafael ajeitou os travesseiros atrás das costas dele sem que ninguém pedisse. E Camila ficou parada na porta um segundo a mais, guardando aquela cena pequena e comum como quem guarda um tesouro. Mãe, o Rafael falou que vai me levar no parque de verdade quando eu sair daqui. Vai. Sim. Camila sentou do outro lado da cama, o coração ainda apertado de um jeito bom dessa vez. E dessa vez sem soro nenhum grudado no braço. Com o filho fora de perigo e o corpo dele começando a se recuperar de verdade, alguma coisa mudou em Camila. A urgência que segurava ela de pé por meses foi embora de repente. E no lugar dela veio um cansaço enorme. E junto com o cansaço, um pensamento que ela não esperava ter, talvez fosse hora de deixar Rafael ir. Ela não falou isso para ele de cara. Só começou a se afastar devagar, arrumando as coisas do Theo para a alta hospitalar, procurando apartamento novo longe da Faria Lima, evitando ficar sozinha com Rafael nos corredores como tinha ficado naquela noite do café. Ele percebeu antes dela conseguir explicar. Você está me evitando. Não estou evitando. Ela dobrava uma roupinha do Theo com mais cuidado do que precisava. Só estou tentando não confundir gratidão com outra coisa. Você salvou o Theo. Rafael, isso já é mais do que eu jamais pedi. Você não me deve mais nada além disso. E se eu não estiver fazendo isso por dívida nenhuma, você não precisa provar isso para mim. Eu já ganhei o que importava. Ela finalmente olhou para ele. Os olhos cheios, mas a voz firme. Eu não vou te prender numa vida que você não escolheu de verdade, só porque agora existe um filho no meio. Você pode ser pai do Theo sem precisar ser nada meu. Ele ficou quieto um tempo, olhando para ela dobrar roupinha de criança com as mãos tremendo de leve. E entendeu. Talvez pela primeira vez de verdade. O tamanho do que aquela mulher tinha carregado sozinha por 5 anos, sem nunca pedir nada de volta. No dia da alta do Theo, 2 semanas depois, Rafael apareceu no apartamento pequeno que Camila tinha alugado num bairro simples da Zona Leste, carregando uma caixa que ele não deixou ela ver o conteúdo até entrar. O que é isso? Ele abriu a caixa em cima da mesinha da sala apertada. Dentro tinha os papéis de matrícula do Theo numa escola perto dali, já preenchidos com o nome completo dele, incluindo o sobrenome Monteiro. E por baixo dos papéis, um chaveiro simples com uma chave nova. É a chave do apartamento ao lado. Comprei ele semana passada. Ele falou isso rápido, como quem tinha ensaiado a frase inteira no caminho até ali. Não para você se sentir devendo nada. Só porque eu quero acordar todo dia perto o suficiente para levar meu filho na escola, sem precisar atravessar a cidade inteira. E se com o tempo você quiser mais que isso, eu vou estar aqui do lado esperando. Sem pressa nenhuma. Camila olhou para os papéis da escola, para o chaveiro, para o rosto dele esperando uma resposta sem cobrar nenhuma. Pegou a chave, virou ela entre os dedos, sentindo o peso pequeno do metal frio na palma da mão. E sentiu que talvez, pela primeira vez em 5 anos, alguém tivesse escolhido ficar por perto, não porque devia, mas porque queria de verdade. Você não precisava fazer tudo isso.
Eu sei que não precisava. Ele ficou parado, as mãos nos bolsos, olhando para o apartamento apertado ao redor, como quem tenta memorizar cada detalhe daquele lugar simples. Passei 5 anos morando num apartamento grande demais para uma pessoa só, cercado de coisa cara que eu nem escolhi direito. Nunca senti falta de nada, até ver esse lugar aqui e pensar que era exatamente onde eu queria estar. Ele sorriu. Um sorriso pequeno e sem certeza nenhuma do próprio direito de sorrir depois de tudo, fiz porque eu quis. É a primeira coisa em 5 anos que eu faço só porque quero, não porque alguém decidiu por mim. Do quarto ao lado, a voz do Theo chamou pela mãe, mais forte do que tinha soado em meses. E os dois foram juntos até lá. Devagar, sem pressa. O menino estava sentado na cama nova, brinquedo novo, esquecido do lado, só de olho na porta esperando os dois entrarem juntos. Como se aquilo já fosse o de sempre. Como se nunca tivesse sido diferente. Camila sentou de um lado, Rafael do outro. E por um instante, ali naquele quarto pequeno com o sol batendo na janela, os três formaram exatamente a cena que ela tinha parado de sonhar fazia 5 anos. E que agora, enfim, tinha tempo sobrando para aprender a viver de verdade. Se o momento que mais te tocou foi a Camila voltando naquela sala de vidro, sabendo que ia ser humilhada de novo. A cena da Helena finalmente contando a própria história. Ou o Rafael aparecendo com a chave sem pedir nada em troca. Me conta aqui embaixo qual foi. Me fala também de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aperta agora. Porque tem história assim toda semana por aqui. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, a pessoa certa só precisa saber que dá para recomeçar. É dar um like. Não para mim, mas para mais gente conseguir encontrar essa história quando mais precisar dela.